E você que sempre assiste ao programa Ressoar, que acompanha tantos exemplos de atos de bondade do ser humano, eu peço para que todos vocês reflitam sobre a coragem das pessoas que são obrigadas a fugir e deixar tudo para trás para terem a chance de sobreviver. Bora trabalhar juntos para dar a cada uma dessas pessoas a oportunidade de construir um futuro melhor. Fundado em 2010, o Instituto de Reintegração do Refugiado, mais conhecido como ADOS, é uma organização da sociedade civil de interesse público que atua junto aos refugiados e outros estrangeiros vítimas de migrações forçadas na cidade de São Paulo, a fim de reduzir os obstáculos que enfrentam para sua efetiva reintegração na sociedade. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho que é lindo, gente. Acompanhe comigo. O Instituto ADOS foi uma idealização que teve sua gestação ali em meados de 2006, quando eu comecei a fazer pesquisas de campo sobre a temática do refúgio, na época em que o tema do refúgio no Brasil era completamente desconhecido. E tive contato com alguns grupos de refugiados, principalmente de países da África, com destaque para congoleses e angolanos, e alguns colombianos. E me envolvi completamente. Eu comecei a ajudar algumas pessoas individualmente, a buscar vagas de trabalho, a consultas médicas, enfim. E esse trabalho foi ganhando corpo, foi ganhando peso. A quantidade de refugiados no Brasil foi crescendo, principalmente na cidade de São Paulo. E essas pessoas começaram a demandar de mim como se eu fosse uma instituição. Isso no final de 2009, eu falei, é insustentável dar andamento nesse trabalho desse jeito. E aí eu decidi institucionalizar esse apoio. Chamei dois amigos, o Vitor e o André, uma conversa e propus da gente poder fundar o ADOS. E a partir dali a gente começou a trabalhar com o apoio de vários grupos de refugiados para que a gente juntos pudesse pensar na construção de uma organização que pudesse ser útil na vida dessas pessoas aqui na cidade. E esse trabalho se estendeu por 10 meses, até que em outubro de 2010 a gente formaliza o Instituto ADOS. ADOS é uma palavra do latim que significa acesso, caminho, não é uma sigla. Acho que sintetiza bem aquilo que a gente busca para essas pessoas. E o que a gente faz hoje, junto deles, é trabalhar no processo de integração local de refugiados e solicitantes de refúgio na cidade de São Paulo. E nesse sentido a gente auxilia com aulas de português, capacitação para o mercado de trabalho, a gente ajuda o pessoal a se inserir no mercado de trabalho e a gente criou um negócio social que é uma escola de idiomas, um projeto chamado Mente Aberta. Então a gente capacita essas pessoas para eles darem aula de inglês, francês e espanhol para o mercado de trabalho e também a gente contrata algumas pessoas para que eles deem aula hoje na nossa sede e a gente está hoje em 2 espaços de parceiros no Museu do Imigrante, no Centro Cultural Unibis e a gente está dentro de algumas empresas também. Já passaram por aqui mais de 6 mil pessoas. Tá? O ADOS já teve uma outra roupagem, uma outra cara, a gente já trabalhou com ações culturais, com empreendedorismo, com ações de gastronomia, enfim, com apoio psicológico, isso já fez parte do nosso escopo de trabalho em algum momento. A gente compreende que ainda mais em momentos de crise, de instabilidade política e econômica, aqueles que vêm de fora, os estrangeiros muitas vezes não são bem-vindos e bem vistos. Né? Mas eu acho que a gente tem que compreender que essas pessoas não escolheram por migrar, não escolheram vir para o Brasil, as pessoas foram levadas, foram obrigadas a sair dos seus lares. E a gente não pode esquecer do nosso passado e do nosso presente. Né? O Brasil é um país formado basicamente por estrangeiros de vários países. E essa é mais uma leva, é mais uma onda migratória que tem chegado ao país. E eu acho que a gente tem um dever moral e legal de receber bem essas pessoas.
Quando eu cheguei no Brasil, eu não sabia nada. Na verdade, eu escolhi o Brasil foi para estudar. Mas pensava que no Brasil, o Brasil falava espanhol. Quando eu cheguei, aí eu percebi que eu estava português. Aí começou para ficar um pouco difícil para mim, no primeiro dia. Aí, quando eu cheguei, tinha um lugar aqui no centro. As pessoas contaram para nós que tinha um lugar atrás de nós, onde poderíamos estudar o português. Lá era o terceiro dia que eu fiz no Brasil. Aí, nesse terceiro dia, um amigo levou nós aqui, nesse lugar que chama Adus. E a gente se cadastrou e começou para fazer aula de português. Aí, meu beabá, que eu posso falar, esse português que estou tentando de falar agora, eu aprendi aqui dentro. Na verdade, eu escolhi o Brasil para estudar. Estudar como fazer curso de enfermagem. Bom, chama enfermagem porque minha opção, na verdade, era médico. Mas estava um pouco difícil, só que quando eu cheguei, depois, 3 meses depois, na hora que eu estava aprendendo o idioma português, aí meu pai faleceu. Aí começou a ser difícil para mim. Então, eu falo que a vida é para frente. Eu não vou voltar por coisa disso. Aí começou para aprender esses português. Depois, quando eu terminei o módulo 3, né? Porque aqui a gente faz módulo 1, módulo 2, módulo 3. Quase um ano, porque cada turno é 3 meses. Aí eu voltei, pedi para meu amigo Shakiro, que ele é quase um coordenador aqui, daqui a pouco. Shakiro, como você conseguiu para trabalhar? A gente aprender junto a idioma, mas hoje eu vi você já está quase doado. Como que faz? Ele falou, só fazer seu cadastro e pedir o que você gostaria de fazer. Eu era um jovem que falava, eu falo disso todos os dias que eu estou na frente dos jornalistas, são jovens que falam sempre da política. E lá também tinha a mesma realidade. A gente devia falar sempre da democracia, porque não é a mesma coisa como aqui, você pode sair na rua, falar de qualquer coisa que você quiser, não é a mesma coisa, entendeu? Mas lá é a outra realidade. Em 2016, no mês de fevereiro, a gente teve uma reunião para falar sobre o que devemos fazer quando a gente devia chegar no mês de dezembro. E aí a gente estava falando o que podíamos falar, o que podíamos fazer. E aí aconteceu, o presidente mandou os militares para matar as pessoas que teve nessa reunião. Eu tinha um pouco sorte para não fui matado, entendeu? Eu tinha sorte, eu não fui matado, eu sobrevivi nessa realidade, eu consegui fugir. A única coisa que eu gosto muito na vida, realmente, vou ser muito sincero com vocês, é a liberdade que eu descobri aqui no Brasil. Porque se você vai, por exemplo, na África, vocês vão descobrir muitas coisas aqui diferentes daqui, entendeu? Tem pessoas que têm vida, que querem essa liberdade, que querem falar sobre o que eles querem, mas eles não têm como. Eu fiz parte dessas pessoas, entendeu? E quando eu cheguei aqui, eu descobri que a coisa que eu quero, aqui no Brasil tem.
liberdade, assim, não é nenhum lugar do mundo não é perfeito, entendeu? Mas tem que aceitar que é diferença da minha terra. Bom, e agora a gente vai sair um pouquinho aqui do nosso espaço e a gente vai dar um pulo até a casa do Talal, que é um rapaz que veio da Síria, tem uma história incrível, engenheiro mecânico lá, chegou ao Brasil, começou a trabalhar com gastronomia, foi dono de um restaurante, agora tá cozinhando na sua casa. E a gente faz um convite para que as pessoas conheçam um pouco melhor a história dele, e a comida que ele faz é fantástica, vale a pena conhecer. Eu sou engenheiro mecânico, mas agora eu trabalho como cozinheiro. E vim para cá a causa da guerra que começou em Síria em 15 de março de 2011, em Daraa, cidade do sul da Síria. Depois agora fica em todas as cidades. Quando eu cheguei e não conheci ninguém aqui no Brasil, mas uma pessoa, ele é sírio-brasileiro, ele me recebeu e fiquei na casa dele 3 meses. Esses 3 meses foram para mim muito importantes, porque ele me ajudou bastante para alugar um apartamento, para cadastrar meus filhos na escola pública, para começar meu primeiro negócio aqui no Brasil, para vender roupa para criança na feira de madrugada, no Brás. Depois eu consegui, como ajuda como uma voluntária, para trabalhar como engenheiro na empresa de engenharia. Eu trabalhei lá 10 meses, mas depois, sabe, a causa da economia do Brasil ficando muito bom, a empresa fechou e saí. Depois, com a ajuda de uma voluntária de ADOS, eu consegui trabalhar como cozinheiro. Depois também, com a ajuda do ADOS, eu consegui abrir restaurante em Brooklyn, em 29 de abril de 2016. Depois, 2 anos mais ou menos, eu não consegui continuar com restaurante, eu fechei o restaurante. Agora eu voltei, como eu comecei, para trabalhar em casa. Agora eu posso receber os clientes para quem quer fazer um almoço ou jantar na minha casa. Também eu posso fazer almoço ou jantar na casa do cliente. Também eu posso fazer uma entrega para qualquer lugar em São Paulo. Olha, para mim, eu cozinhei como hobby antes na Síria, porque eu gosto de trabalhar como cozinheiro. Mas aqui no Brasil, agora eu trabalho não como hobby, como negócio, como trabalho. Essa é a minha profissão agora, cozinheiro. Eu posso falar que a ADOS é tudo por mim, porque se eu falo com você assim, é graças a ADOS, entendeu? Eu acredito realmente em nome do ADOS, Instituto de Integração dos Refugiados, entendeu? Imigrantes. Se as pessoas estrangeiras falam a língua de você assim, é pro ADOS. Quando eu cheguei aqui, como eu falei com você, o brasileiro, ele me recebeu muito bem. Ele me ajudou bastante para acostumar mais rápido a vida aqui no Brasil. Porque o brasileiro, a maioria do brasileiro é imigrantes, não tem o brasileiro 100%. A maioria, a minha pai da Itália, minha mãe da França, sabe, tudo mistura. Por isso, o brasileiro, em geral, ele recebe bem imigrantes, ele recebe bem refugiado, ele ajuda bastante. A única coisa que eu digo sempre para os brasileiros é assim: eles têm liberdade e eles têm que aproveitar dessa liberdade, porque tem pessoas como eles que querem essa coisa, mas eles não têm como. Então, o brasileiro tem que aproveitar dessa liberdade, porque aqui tem tantas coisas que a gente pode viver.
Então, gente, vocês viram, né, como é bacana conhecer um pouco mais da vida dessas pessoas. Eu acho que esse tipo de iniciativa de matéria serve para quebrar um pouco de alguns estereótipos, alguns paradigmas. São pessoas que estão vindo aqui, estão contribuindo bastante para o crescimento do nosso país, tá? Que é o caso dos colegas que a gente conheceu aqui na matéria. E quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, a gente tem um site, ados.org.br. Boa parte do trabalho que a gente realiza, ele é custeado pela própria sociedade civil. Então a gente tem ali o programa Amigo Ados, em que as pessoas podem fazer uma doação pontual ou uma contribuição mensal. E quem quiser estudar inglês, espanhol, francês, entrem na página do Mente Aberta, ados.org.br/Mente Aberta. Venha conhecer um pouquinho melhor a trajetória, a vida dessas pessoas, um pouco da cultura dessas pessoas. O projeto ele vai para além das aulas de idiomas. É um processo de interação, de integração entre refugiados e brasileiros, de troca de cultura. É muito bacana. Para colocar em prática a sua missão, o ADOS oferece aulas de português, cursos de qualificação profissional, apoio psicológico, inserção no mercado de trabalho, instrução e preparação em empreendedorismo e ações culturais, além de uma escola de idiomas, olha que legal, na qual refugiados ministram aulas de inglês, francês e árabe. Um trabalho que é lindo e que merece muito ser divulgado aqui no nosso programa Ressoar. Parabéns pela iniciativa de todos vocês, viu?